Essas imagens você conhece, porque elas já entraram para a história. Daqui a alguns anos, as futuras gerações irão assistir a essas cenas e talvez se perguntem como chegamos até aqui. Nós vencemos, o bem vence o mal! Um mês depois do inesquecível 8 de janeiro de 2023, você vai conhecer depoimentos inéditos de quem foi testemunha ocular dessa história. Depois daquele domingo de terror, como fica a nossa democracia? O bolsonarismo do 8 de janeiro de 2023 não é o bolsonarismo de 2018. A guerra cultural deixou de ser produção de narrativas para obtenção de ganho político imediato. Por um pequeno número de horas, simbolicamente o golpe triunfou, porque a sede dos três poderes esteve ocupada e foi destruída. Desde que eu cheguei lá na esplanada, lá na catedral, as coisas estavam muito diferentes. A questão da segurança pública estava muito atípica. O jornalista Renato Alves trabalhou em todas as grandes manifestações que aconteceram em Brasília nos últimos 20 anos. E também fez coberturas de risco no Haiti, na Coreia e na China. Ele nem imaginava que, ao sair para trabalhar naquele domingo, viveria a situação mais traumática da sua carreira. Oi pessoal, eu sou o Renato Alves, jornalista do Jornal Tempo. Eu estou dentro do Congresso Nacional, perto da escada que dá acesso ao Salão Verde. E eu vou fazer o vídeo na medida do possível por questão de segurança. Já recebi bomba da polícia, também estou sendo hostilizado pelos manifestantes. Nesse momento eu não tenho como sair do Congresso. A notícia das agressões sofridas pelo Renato e por mais 15 jornalistas que trabalhavam no dia 8 de janeiro ganharam as páginas dos jornais. Mas ele ainda temia mostrar o rosto. Renato topou falar com a nossa equipe e voltou pela primeira vez ao Congresso Nacional. Quando eu entrei para cá, eu comecei a ver situações piores. Tipo o quê? Num desses momentos, eu vi pessoas entrando por esses corredores. E pessoas já com cara escondida, com toucas, com gorros. Então, a partir daqui, você já viu uma cena de confrontos? Já, claramente. Já tinha resistência aqui? Já tinha bomba estourando, já tinha gás lacrimogêneo. Eu já tinha aspirado muito gás nesse momento. E aqui no Salão Verde, qual que era o cenário? A multidão já tinha invadido o plenário. Quando eu olhei para cá, estava acontecendo outro confronto ali. Era a tentativa de invasão ao Senado. Eu olhei e comecei a caminhar, filmando para cá. Tudo isso eu fui filmando. Quando eu filmei, cheguei nesse cantinho aqui, eu consigo filmar uma dessas pessoas que estavam aqui dentro roubando um desses presentes, um jarro. Ela sorriu e botou dentro da mochila. Eles estavam tentando invadir o Senado. Estava escuro, as pessoas com seus celulares. Eu consegui atravessar pro tapete azul. Na hora que eu pisei no tapete azul, veio uma mão, alguém por trás e puxou meu colarinho. E puxou, peraí, quem é você? O que você está fazendo aqui? Por que você não está vestido igual um patriota? Aí começou terror e pânico. Me puseram de joelho e começaram a me filmar, fotografar vários deles, que só aumentava o número de pessoas. Filmando, fotografando, xingando. Eles estavam dando ordens, estavam pegando minhas imagens e passando por grupos. Eles mesmos já estão falando que estavam passando pelos grupos de WhatsApp deles, dos grupos bolsonaristas, vamos deixar bem claro, eles mesmos falavam isso, que eram os grupos dos patriotas. E num desses momentos eu senti uma arma aqui. Na hora que eu vi uma pistola, um deles pôs a pistola aqui e falaram que eu não saía daqui mais. Se esse golpe de Estado vinga, o Renato não tinha saído daqui. O Renato não estava aqui para contar essa história.
Quando começou o movimento de desocupação do Congresso, Renato conseguiu sair e pedir ajuda a um grupo de policiais que estavam próximos ao Palácio do Itamaraty. Tinha uns 4, 5 policiais homens, 2, 3 policiais mulheres, e falei, gente, por favor, me tirem daqui, é questão de vida ou morte, as pessoas vão me matar aqui. Eu preciso ir embora daqui. E ele, quem é você? Eu sou jornalista, está aqui meu documento. Por favor, deixa eu pelo menos ficar aqui dentro desse cercadinho até alguém me buscar. A resposta que eu ouvi dos policiais militares, agentes de segurança pública, a gente não pode fazer nada pelo senhor. Aí eu comecei a chorar, assim, por favor, eu tenho filha, eu tenho esposa, eu preciso ficar em segurança. Não podemos fazer nada pelo senhor. No dia seguinte, eu ia ver que alguns deles tinham sido filmados por outras equipes, filmando, fazendo vídeos da invasão, fazendo até selfies, mas eu ainda não sabia disso, né? Tá do nosso lado! Tá do nosso lado! A polícia tá do nosso lado! Pátria! Brasil! Brasil! Vai proteger? Vai proteger? Vai proteger nós, a polícia do distrito! Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirmou com números o que Renato viu com os próprios olhos. 40% dos policiais entrevistados nessa pesquisa, eles estavam de acordo com as pautas dos extremistas do dia 8 de janeiro desse ano. E, no nosso ponto de vista, esse número é extremamente preocupante e significativo. Alguém pode sabotar, descumprir uma ordem, deixar de cumprir a lei porque não gosta do governo? Não, ninguém pode fazer isso, nem servidores civis, nem servidores militares, porque todos nós, servidores públicos, em última análise, servimos à população. Pediu para entrar, eu fui e acompanhei ele até a porta, ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente está com vocês, a gente está do lado do povo, acabou. Muita coisa aconteceu naquele dia, por exemplo, de manhã, no domingo, do dia 8, todo mundo achava que cada um iria cumprir as suas responsabilidades. Não tinha ninguém aqui na praça, né? A polícia do GDF não veio, não apareceu, não tinha ninguém. Então aquele povo ficou livre para escolher para onde queria ir. Tomamos o STF, tomamos o Congresso, o Palácio do Planalto, tomamos. É os brasileiros. E fizeram aquele ato de terrorismo, vamos dizer assim, de vandalismo que praticaram. Aquilo foi uma síntese à democracia, uma provocação aos três poderes, uma data que eu gostaria muito de esquecer, mas que lembro todo dia. 48% votaram no candidato, mas 90% reprovaram as manifestações de 8 de janeiro. Ou seja, há uma porção significativa do bolsonarismo, um pensamento conservador que se aliou ao pensamento fascista. Do outro lado, a gente tem aquilo que a gente poderia chamar assim de um funcionamento delirante. Isso não significa que são todos individualmente psicóticos, mas que se montaram em torno de rezas à volta de um pneu, segurando o caminhão da história com as mãos, mandando mensagens para outros planetas pedindo ajuda. Essa população, esse grupo, eu acho que está diante de reações que a gente tem quando uma seita messiânica, que, por exemplo, espera escatologicamente o final do mundo e o mundo não acaba. Me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. A partir das 20 horas, quando o Lula foi declarado oficialmente, convocou-se a parada das estradas pelos caminhoneiros. A partir desse momento, o que se verificou nos grupos bolsonaristas foi uma radicalização crescente. A guerra cultural se transformou numa forma de vida, quase numa religião. Em meio ao caos, torcidas organizadas de times de futebol foram às rodovias e avenidas para ajudar no desbloqueio. Todos os bloqueios que tiver aí nós vamos tirar. Em São Paulo, foi a Democracia Corintiana quem liberou a Marginal Tietê. É o absurdo de
caras fechando vias, estradas e com o aparato policial, com a escolta policial e travando e prejudicando os trabalhadores. Não ficamos com medo, nem dos bolsonaristas, nem de repressão policial. A gente é um setor organizado que a gente é reprimido por natureza, seja no estádio ou seja, mano, uma maioria que mora na periferia. Desde a vitória do presidente Lula, aconteceu um movimento, uma escalada de movimentos de contestação aos resultados e de ataque às instituições democráticas. O marco disso é a montagem do acampamento em frente ao QG do Exército. – 2 de janeiro de 2023, 64º dia, em frente ao Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. O senhor, então, veio ao acampamento que foi montado aqui no Quartel-General de Brasília? Veio várias vezes, como é que foi? Vim como uma pessoa que vinha aqui ativamente participar desse momento, que para mim é um momento histórico. Pessoas que pacificamente buscavam, acima de tudo, a cobrança do código-fonte, ou seja, um resultado efetivo, uma auditoria efetiva no resultado da eleição. No ano de 1964, o Exército Brasileiro deu uma resposta, uma pronta resposta sobre isso. Então, por isso que eles tinham, e talvez eles foram os principais fomentadores, de que pudesse ser aqui na frente do QG em Brasília. Do ponto de vista das nossas Forças Armadas, né, o que há que se lamentar, por exemplo, é a tolerância que ela teve, por exemplo, com o acampamento no quartel-general, que durou meses, né, e que representou, sim, um apoio aos manifestantes e, mais do que isso, né, alimentou um imaginário de que as Forças Armadas estariam do lado das pessoas que participaram dos atos extremistas, né? Enquanto que provavelmente se nós tivéssemos cortado esse mal pela raiz, talvez o desfecho tivesse sido outro. Um ecossistema deliberado de desinformação, cujo acúmulo produz a dissonância cognitiva coletiva. Porque quando a dissonância cognitiva se torna muito grande, ela produz um incômodo psicológico, uma realidade paranoica, mas extremamente coerente. E é essa coerência típica da paranoia que leva pessoas às ruas para pedir para o Exército impor ditadura militar. Fake news é uma estratégia narrativa que, partindo de um dado em tese verdadeiro, o dado é deturpado de modo a favorecer uma narrativa. Que narrativa é essa? O encadeamento de fake news, esse encadeamento produz teorias conspiratórias as mais delirantes. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Há muitas pessoas ganhando dinheiro com a radicalização do discurso político, porque a radicalização é o que produz likes. Não vai ter posse! Nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro, com uma diferença, duas. A primeira, não houve óbitos, e segundo, tem mais presos aqui do que lá. No
dia 8 de janeiro o senhor foi acionado, então. Exatamente. Dia 8 de janeiro, à noite, um colega parceiro do escritório de outro estado entrou em contato conosco, pedindo um auxílio a um cliente que havia sido preso. Esse cliente seu, ele estava dentro do Congresso, ou do STF, do Planalto? Ele estava dentro do Congresso Nacional, infelizmente. Nós tivemos 7 clientes, dentre eles 4 foram soltos com medidas alternativas, uso de tornozeleira eletrônica, e 3 ficaram presos. Teve cliente que foi solto porque a gente conseguiu demonstrar que eles não estavam presentes nem no dia 8 e também no dia 9, nem estavam acampados no quartel-general. Eles vieram até Brasília, mas só chegaram em Brasília segunda-feira pela manhã. No quartel-general, desceram do Uber e já foi encaminhado ao ônibus direto à Polícia Federal, sendo preso. A defesa é contra, os atos de violência, tem que ser investigado sim, tem que ser punido sim, mas de acordo com a Constituição. Estamos desesperados aqui, desesperados. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. Todo mundo conhece alguém que brigou com os amigos e familiares depois das eleições. Mas quem estava nos movimentos acampados nos quartéis estava disposto a arriscar ainda mais. Um casal de moradores da zona rural de Braslândia, no Distrito Federal, deixou para trás um rastro de abandono. Evandro Eugênio de Miranda e a esposa, donos de um hotel para cães e gatos, foram presos após participarem dos atos no dia 8. Algumas protetoras que tinham animais aqui com ele, tentou ter contato com ele, não conseguiu, aí decidiram vir aqui até o local, foi onde souberam da prisão dele, que o local estava abandonado, os animais estavam aqui à própria sorte. Ele estava acampado na porta lá do QG, né? Então os animais já estavam aqui abandonados há meses, né? Essa casa daí morava o Evandro, a esposa, os 4 filhos. Me diga uma coisa, os filhos ficaram onde quando eles estavam lá no QG? Ficavam aqui sozinhos. Era o mais velho cuidando dos 3 mais novos. Se eu não me engano é 12, o mais velho, tem 12 anos. Depois que Evandro e a esposa foram presos, os filhos do casal ficaram com uma vizinha até serem entregues a parentes. Nossa equipe tentou falar com a vizinha, que não quis dar entrevista. Nós não conseguimos contato com a defesa do casal. Alguns responsáveis vieram buscar os seus animais e já destinaram a clínicas veterinárias. E os que não tiveram tutores, a gente terminou levando para o nosso abrigo. Por volta de 7h30 da noite de 12 de dezembro, quando o Guilherme enviou esse áudio para um grupo de amigos. Galera, urgente. Eu tava no ônibus agora no meio da W3 e ele foi atacado pela galera bolsonarista. Eles estão jogando rojão em ônibus, machucou, quebrou jogou uma pedra no ônibus que eu tava, machucou a menina que tava dentro do ônibus. Eles estão fechando toda a W3 aqui ao redor do Brasília Shopping. Tá sinistro. Ele voltava do trabalho de ônibus e tudo parecia tranquilo naquele dia que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado. Faltavam 19 dias para o fim do mandato de Jair Bolsonaro e seus apoiadores promoveram uma noite de terror e violência na região central de Brasília. Foi aqui mesmo. Era esse caminho aqui. Aqui você desceu do ônibus e... Corri pra cá. Aí aqui estourou a bomba, tava cheio de fumaça aqui. Quando eu comecei a correr ali pro setor hoteleiro norte, eu vi 2 cenas que me chamaram muita atenção, que foi o pessoal batendo nesse quiosque de ferro para depredar o quiosque de ferro sem nenhum motivo
e uma cena de uma mãe protegendo o seu filho, criança, perto do poste, tal como eu, sem entender nada do que estava acontecendo. Ali me deu medo. Parecia um cenário de guerra, sem você entender que guerra é aquela. À medida que o mandato do então presidente Jair Bolsonaro ia chegando ao fim, os soldados daquela guerra particular aumentavam o grau de violência e testavam o limite das autoridades. No dia 24 de dezembro, bolsonaristas tentaram explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, algo que foi planejado no acampamento em frente ao QG do Exército. Eu sempre insisti que esses acampamentos eram inéditos, inusitados, exóticos e perigosos. Infelizmente, os fatos do dia 8 mostram que esse acampamento acabou funcionando como uma espécie de hub, em que esses extremistas se encontravam, planejavam e executavam ações. No dia 30, a tensão começa a diminuir. Bolsonaro embarca para Miami e a posse do novo presidente acontece no clima de festa. Só que as redes sociais e os serviços de inteligência anunciavam que a tranquilidade não duraria muito. É importante registrar que na sexta-feira, dia 6, portanto 2 dias antes dos eventos do dia 8, às 17 horas, a Subsecretaria de Inteligência da própria Secretaria de Segurança encaminhou ao gabinete do secretário um informe de inteligência onde estava explícito o risco de manifestações agressivas, inclusive com a invasão do Congresso Nacional, da sede dos poderes. No dia 2, o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, assume a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, faz uma série de trocas no comando da secretaria, gerando, claro, uma instabilidade e viaja. Você tem, por exemplo, nesse período, boa parte dos comandantes da Polícia Militar, dos subcomandantes, comandantes de batalhões, estavam de férias. Coincidência? Não me parece, né? Tô, rapaz, que bom te encontrar. E é mesmo. Primeira vez que vocês se veem desde o dia 8, né? Primeira vez. A gente só falou por mensagem de texto em aplicativo, porque o Heitor foi meu anjo aquele dia, né? Foi ele que caiu do céu aqui. Foi o único cidadão que me ofereceu ajuda. Renato Alves, jornalista que foi agredido dentro do Congresso Nacional, só conseguiu sair da esplanada no dia 8 porque encontrou o Heitor, que é engenheiro da empresa Brasil de Comunicação e também um curioso que gosta de desmascarar as fake news. O meu sogro recebia muito vídeo fake. Quando chegou nesse domingo, a minha esposa estava lá na casa do meu sogro, em outra cidade. E ela me mandou mensagem: meu pai está recebendo um monte de vídeo fake. Ela já cravou que era fake. Vou lá dar uma conferida, vou lá realmente para ver se é. Filmei, tirei algumas fotos, eu falei, vou embora. Foi aí quando tudo isso aconteceu. Dessa vez não é mentira não, é a versão brasileira do Capitólio. Aí o Heitor falou assim, não, entra, se quiser eu te levo em casa, eu te levo onde você quiser. Meu carro está ali, perto do ministério, e a gente vai andando. No fim das contas, eles nem protegeram o cidadão aqui, outros cidadãos que talvez estavam em perigo, como muito menos o patrimônio público, menos ainda a democracia. Tentamos ouvir a Polícia Militar do Distrito Federal, mas eles não responderam nosso pedido de entrevista. Já o Exército informou em nota apenas que os fatos estão sendo apurados pelas autoridades competentes. Separando o joio do trigo, é muito importante registrar que houve erros, tem policiais em postos de comando que cometeram erros, mas nós temos também 44 policiais militares feridos em combate, na defesa da democracia.
essas pessoas, além de terroristas, eles estão roubando dinheiro público do povo brasileiro, porque nós já gastamos quase 40 milhões de reais recuperando danos, fazendo ações de policiamento em face desse terrorismo. Um mês depois dos atos antidemocráticos, o Supremo Tribunal Federal abriu os trabalhos com um plenário reformado. No Palácio do Planalto e no Congresso Nacional, os vidros e as paredes já não têm as marcas daquele dia. O que ainda leva um tempo para ser restaurado são as obras de arte. Nós nunca conseguimos voltar 100% ao que a obra era e nem é esse o objetivo. O objetivo é dar condições para que aquela obra de arte esteja à disposição, mas sem esquecer que ela não é mais no estado original que ela foi feita pelo seu autor. Para você chegar lá e ver essas obras, esses móveis únicos, no estado que estavam? Essa pergunta, quando você faz essa pergunta, eu já respondi ela algumas vezes, inclusive, e toda vez que você toca nesse assunto, eu consigo sentir um arrepio, porque é aquilo que eu senti na hora que eu entrei lá no Senado, que eu vi aquele cenário. Quando eu vi aquela obra no chão, jogada, é assim, você tem uma sensação de de uma guerra, de algo que aconteceu, assim, um cenário de guerra. Elas destruíram um patrimônio tangível, né, um patrimônio físico, como esse quadro, por exemplo. E elas queriam destruir mais, elas queriam destruir talvez o nosso principal patrimônio, que é a democracia, que é ser um Estado democrático de direito. Eu posso garantir isto, que certamente a cada semana, a cada mês, nos próximos meses, ao longo de 2023, a lei vai ser aplicada. Posso lhe garantir uma coisa, o 8 de janeiro nunca mais vai acontecer. Nós queremos superar o dia 8 de janeiro e não esquecê-lo, né? Porque ele deixa uma lição daquilo que a gente sofreu. Isso passou a fazer parte da nossa história.